Tchau, Francine, Jorge, clientes e seguidores da Galeto. Meu nome é Carolina Bravalieri. Meu marido e eu somos clientes da Galeto há algum tempo. E então eu quero aproveitar esta oportunidade para indicar os serviços dessa dupla super competente. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com a prova de nível do idioma italiano. Durante toda a minha vida na escola, como a maioria de nós, eu aprendi a língua inglesa. Embora eu sempre tenha gostado de aprender idioma, gostasse das aulas de inglês, eu sempre achava que não era boa o suficiente. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu parei de estudar línguas. Em 2012, meu marido e eu estávamos há 6 meses de fazer a nossa primeira viagem internacional. Nós iríamos para a Inglaterra e não queríamos viajar com agência de turismo. A gente queria ter o máximo de contato direto com a língua. Então a gente resolveu iniciar um curso de inglês em dupla com um professor particular aqui na nossa cidade, que inclusive é do Reino Unido. Ele é inglês, mas acabou se radicando no Brasil. Enfim, a nossa viagem chegou e foi muito bom ter tido esse contato com a língua nesse período anterior. Quando a gente chegou lá, a gente se sentiu capaz de desbravar os lugares que a gente queria conhecer. Em 2015, eu já pensava em tirar a cidadania italiana e nas férias desse ano, nós faríamos uma viagem de lazer à Itália. Mais uma vez, como queríamos continuar viajando de forma independente, com um roteiro nosso, bateu aquela vontade de aprender pelo menos o básico do italiano. Então, eu comecei um curso na Sociedade Dante Alighieri, aqui em minha cidade, com um pequeno grupo de pessoas, 1 hora por semana, e fizemos a viagem. Foi uma experiência muito bacana. Após a viagem, eu acabei interrompendo as aulas, porque não tinha perspectiva ainda de voltar para a Itália, e então acabei interrompendo. Em 2018, quando eu iria tirar a cidadania, quando eu ia ter a cidadania reconhecida, eu quis continuar aprendendo, continuar a fazer aulas de italiano para resgatar essa raiz ancestral, né? Afinal, eu seria verdadeiramente uma italiana, então queria realmente ser um pouco mais além do que ter um papel na mão, né? Então, nós iniciamos um novo curso em dupla, eu e meu marido, apenas 1 hora por semana, com uma professora particular também, que morou muitos anos na Itália. Eu fazia todas as tarefas passadas pela professora e tomei mais gosto pela língua. Creio que por conta justamente dessa relação de consanguinidade e porque também acabamos tecendo planos, né, de um dia morar na Itália. Então, no ano passado, observando a minha evolução, eu já estava no final do aprendizado do nível intermediário, isso no final do ano passado. E então eu tomei coragem para tentar fazer a prova de nível, mas por uma realização pessoal mesmo, o que eu nunca tive em relação ao inglês, né? Essas provas sempre me pareceram um bicho de 7 cabeças. E eu pensava que eu nunca seria capaz de ter êxito, de ter sucesso. Mas, na verdade, o que eu tenho para dizer é que isso é puro desconhecimento em relação ao assunto. Eu comecei a procurar na internet informações a respeito da prova e encontrei o site do Instituto Italiano de Cultura em São Paulo,
que é o agente que aplica tanto a prova SILS como a CELI. Por um lapso, não sei como, mas eu perdi o prazo da inscrição para o CELI, que era o exame que eu tinha escolhido. Então eu tive que me inscrever no SILS, que é o exame da Faculdade de Siena. Como eu já estava, né, como eu mencionei, como eu já estava finalizando os estudos do nível intermediário, que é o nível B2, é um nível acima daquele exigido para o reconhecimento da cidadania por casamento, eu me inscrevi então para a prova desse nível, B2. Por meio do site do Instituto, eu vi que era possível baixar gratuitamente as provas anteriores e assim todo mundo pode conhecer a estrutura da prova e treinar como se estivesse no grande dia. E foi o que eu fiz. Em dezembro, eu fiz a prova em São Paulo e saí de lá extremamente desanimada. Acabei errando coisas bobas devido ao nervosismo. E achei que não iria conseguir a pontuação mínima. Porém, recentemente, em fevereiro, saiu o resultado e eu vi que eu havia conseguido. Eu fiquei num estado pleno de felicidade com aquela notícia. E hoje eu continuo as aulas, porque além dos objetivos que eu tenho de um dia ir morar na Itália efetivamente, as aulas para mim elas são um verdadeiro prazer. Elas são uma distração do trabalho e também desse período difícil, né, pelo qual todos estamos passando. Então, o que eu tenho a dizer é: acredite em você, pois é possível sim fazer a prova, passar na prova. E sobre o dia da prova, eu tenho duas dicas. Primeira, vá para a prova descansado. É uma prova longa e um pouco exaustiva. E segundo, tente se sentar logo nas primeiras fileiras, porque assim você evita que existam ruídos que possam atrapalhar a prova de ascolto, que é aquela em que nós devemos ouvir um conteúdo a fim de responder ao que é perguntado. Então, eu acho que são duas dicas muito válidas. Eu me sentei, infelizmente, na última fileira da sala e senti essa dificuldade porque o Instituto Italiano de Cultura, ele tem sede em uma rua muito movimentada da cidade de São Paulo e há muita interferência assim de barulhos externos, de trânsito, estava quente, não havia ar-condicionado, então as janelas estavam abertas. Então eu acho que é uma boa dica você tentar se sentar logo nas primeiras fileiras para que não haja nenhum ruído que possa atrapalhar a prova. Arrivederci e auguri a tutti!